7h02, eu estava conversando fora do ar aqui com o Pablo Fernandes, que é o nosso fechador, né? Quem escreve as manchetes que são lidas aqui no início de cada jornal. E o comentário era o seguinte: o número de pessoas em tratamento cresceu e cresceu demais no país. O Pablo chama atenção para esse número agora, com o aumento de infectados e internações, se aproxima de 900 mil o número de pessoas em tratamento contra a Covid-19 no Brasil. Há uma semana, eram 800 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Então, são 100 mil pessoas fazendo tratamento em UTIs, em outros leitos, em enfermaria, de alguma forma se tratando da Covid-19, esse aumento em uma semana. Desde o início da pandemia, os casos passam de 10 milhões e meio, com 254.942 mortos, 721 nas últimas 24 horas. Quando a gente fala de 900 mil pessoas internadas agora, levando-se em conta o índice de mortalidade que fica ali em torno de 3, 4, 5%, dependendo da região, são por baixo 30 mil pessoas que não sairão, que não voltarão para suas casas, mas outras dezenas de milhares que retornarão para morrer meses mais tarde. Porque a estatística mostra que dos intubados, 25% acabam morrendo mais tarde de uma sequela. Portanto, pode-se colocar aí 50 mil brasileiros que nesse momento estão internados e que não voltarão ou à vida, ou às suas casas, ou às suas famílias, ou jamais às suas vidas normais, engrossando esse caldo macabro de 255 mil mortos, 254.942 é uma tragédia. E é uma tragédia que está no seu pico hoje. Por que hoje? Porque amanhã talvez o novo pico venha, depois de amanhã, daqui a mais uma semana. A gente não sabe se chegamos a um determinado platô, se a vacina, em tão poucos brasileiros, já é suficiente para fazer algum tipo de diferença no número de internações, no número de mortes. Por enquanto não fez cosquinha, né? Não houve efeito real, visível, palpável nenhum da vacinação no Brasil, até porque ela acontece num ritmo muito, muito lento. Ah, mas é o 6º país que mais vacina. Sim, mas é também um dos 5 mais populosos do mundo. É muito pouco. E a gente não tem no horizonte a possibilidade de uma vacinação em massa, não no curto prazo, para o segundo semestre, talvez, agosto, setembro, mas quantos outros brasileiros perecerão? Daqui a pouco a gente vai bater o número de 1 milhão de internados, 1.500 mortes por dia, média de 1.250 por semana. É uma tragédia, minha gente, pode seguir. Ontem a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, vou seguir daqui, Cadinha, determinou que o governo federal reative mais de 4 mil leitos de UTI em São Paulo, Bahia e Maranhão, que haviam sido fechados entre janeiro e fevereiro. O Ministério da Saúde, em nota, chamou de injusto e desnecessário o pedido dos estados, negou a suspensão dos pagamentos e alegou que o repasse tem sido feito conforme a demanda dos governadores. Até agora, 9.400.000 pessoas se recuperaram da Covid no país. Olha, tem uma agravante aqui no caso das ocupações de leitos hospitalares, Megali e Carla. Na semana passada eu conversava com o gerente de leitos. Na verdade, é o médico responsável por administrar a organização ali dos leitos de UTI no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, também atingindo a marca dos 100% de ocupação. E o que ele disse, e é bem preocupante, é o seguinte: hoje, passado um ano dessa pandemia, os médicos, os profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, intensivistas, todos eles, toda a equipe médica, equipe de profissionais de saúde, já sabe lidar melhor com a doença, conhece melhor a doença, não conhece na sua totalidade, mas conhece melhor o comportamento dessa doença e, portanto, passou a administrar os quadros, inclusive os mais graves, de maneira a postergar os casos graves que acabam resultando em morte, né? Ou, muitas vezes, curando pessoas que ficam na UTI e de lá, felizmente, acabam saindo. Não há cura, é importante dizer, né? Essa é uma doença que não tem cura, não há um medicamento específico, como quer acreditar ou como insiste em dizer o presidente da República, não há esse medicamento, né? Mas há combinações que vêm sendo utilizadas por alguns médicos na tentativa, porque não há nada comprovado, de fazer com que alguns sintomas possam ser controlados.
Nesse sentido, o que diz esse médico responsável pelos leitos no Sírio, que hoje uma pessoa que fica num leito de UTI, diferentemente de um ano atrás, acaba ocupando esse leito por muito mais tempo. A rotatividade nos leitos de UTI, ela é muito menor do que havia um ano atrás. Se antes a gente falava aqui que uma pessoa com Covid-19 passava uma semana ou até 14 dias no leito de UTI, esse tempo foi estendido para 3, às vezes 4 semanas. O resultado disso é que se você tinha 10 leitos há um ano em uma rotatividade, seja porque as pessoas se curaram, saíram da UTI, seja porque as pessoas, infelizmente, acabaram morrendo, a cada 14 dias havia leitos disponíveis. Hoje, esse intervalo é muito maior. Então, veja o tamanho do problema e veja como faz sim sentido o pedido de vários governadores para que haja mais leitos de UTI, não isentando governadores de responsabilidades. Também tem responsabilidade porque, em alguns casos, fechamento de hospitais de campanha pode ser questionado porque eventualmente foram fechados antes do seu tempo, antes do tempo ideal. Mas seja como for, faz sentido pedir por mais leitos, porque hoje esses leitos que estão ocupados acabam sendo ocupados por muito mais tempo, o que preocupa ainda mais nesse caso.